Você já acordou, desligou o despertador e disse só mais 5 minutos? E quando percebe, o dia já começou atrasado? Se isso já aconteceu com você, esse vídeo vai fazer mais sentido do que parece. Porque o problema pode não ser falta de disciplina. E se você entender isso até o final, a forma como você age pode mudar. Você entendeu errado o que disciplina significa. E isso está te travando mais do que parece. Isso nunca ficou tão claro quanto nesse momento simples. O despertador toca, você desliga, diz só mais 5 minutos. E enquanto você continua ali, o dia já está acontecendo. Mas aqui tem um detalhe em que quase todo mundo se engana. Você não ficou na cama por falta de disciplina. Você ficou porque estava esperando vontade. E é aqui que tudo começa a mudar. A maioria das pessoas acredita que disciplina vem depois da motivação. Primeiro você sente, depois você age. Mas pensa comigo, se isso fosse verdade, você já teria feito tudo o que sabe que precisa fazer. Disciplina começa exatamente quando a vontade não aparece e você age mesmo assim. E isso muda completamente o jogo. Você não precisa de motivação para começar. Você precisa começar para que a motivação apareça. E você já viveu isso. Aquele dia em que você não queria fazer nada, mas começou mesmo assim. No início é pesado, travado, quase irritante. Mas depois de alguns minutos, algo encaixa. O ritmo vem, a mente acompanha, e isso revela uma coisa importante. A ação cria a motivação, não o contrário. E quando você percebe isso, entende o ciclo silencioso em que você está preso. Você não começa porque não está com vontade. E como não começa, a vontade nunca vem. E quanto mais isso se repete, mais você acredita que o problema é você. Mas não é. Epicteto dizia que não devemos agir conforme o que sentimos, mas conforme o que precisa ser feito. E isso é desconfortável justamente porque vai contra o automático. Mas é exatamente por isso que funciona. Agora pensa nisso de forma prática. Da próxima vez que você estiver adiando algo, não pergunta "eu estou com vontade?" Troca a pergunta. O que acontece se eu fizer só 5 minutos? Só 5. Sem pressão, sem meta grande, sem precisar estar motivado. Se isso já te ajudou até aqui, vale a pena salvar esse vídeo, porque esse próximo ponto é o que faz isso funcionar de verdade. Disciplina não nasce de grandes decisões. Ela nasce de começar pequeno, mesmo sem vontade. E quando você começa, mesmo que mal, mesmo que lento, você quebra a inércia. E quando a inércia quebra, o resto começa a se mover. E é aqui que muita gente erra. Disciplina não é constância perfeita, é retorno rápido. Você não precisa acertar todos os dias, mas precisa voltar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em dias difíceis. Ele não esperava estar motivado. Ele lembrava: faça o que precisa ser feito. Mesmo sem vontade, mesmo sem energia, mesmo sem garantia, porque o problema nunca foi errar. O problema é usar o erro como desculpa para parar. Você não é indisciplinado. Você só aprendeu a esperar motivação antes de agir. E isso te prende. A virada é simples, mas exige decisão. Você para de esperar vontade e começa apesar dela. Não perfeito, não motivado, não inspirado, mas em movimento. Da próxima vez que vier aquela resistência, aquele "depois eu faço", lembra disso. Você não precisa sentir para agir. Você precisa agir para começar a sentir. Porque no fim, nunca foi sobre motivação. Sempre foi sobre decisão. E agora você já sabe disso. A questão é, você vai continuar esperando ou vai começar hoje? Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, acompanhe o canal, porque isso é só o começo.